Quem estava orando por mim antes de eu chegar aqui? Quem estava orando? Graças a Deus, meu filho. Deixa eu ver se eu... Glória a Deus. Irmãos, o tema que o pastor Samuel nos propôs, eu tinha conversado com um colega que trabalha muito esse tema de missões no seminário, e ele não pôde de maneira alguma atender esse pedido, e ele é pastor na igreja congregacional ali em Santa Rita, e eu disse: olha, é uma oportunidade interessante para você desenvolver o trabalho que você vem fazer na área de missões. E aí ele disse que não poderia, e eu já estava estudando sobre essa questão de igrejas emergentes e a questão da missão da igreja na pós-modernidade e a polêmica que existia em torno disso. Qual é a missão da igreja? Qual é o papel da igreja em relação à transformação que as cidades estão enfrentando e os temas que estão sendo debatidos nos meios de comunicação que envolve a igreja e que a igreja deveria estar envolvida, e também em relação a alguns grupos evangélicos que têm saído do modelo tradicional de igreja e criado outros métodos de trabalho em benefício de um povo que está esperando outra coisa da igreja e não aquelas coisas normais e comuns que durante todo esse tempo a igreja vem oferecendo. Algumas pessoas que vêm trazendo um nome novo para a igreja, igreja emergente, que está preocupado com as necessidades do pobre, que está preocupado com as dúvidas dos acadêmicos, que estão preocupados com os presos, que estão preocupados com aqueles que têm proposta política que pode atingir as famílias cristãs, que estão querendo intervir nos problemas sociais das cidades. É uma missão urbana, é uma urgência. A igreja precisa ter resposta e precisa intervir, porque a igreja ela não é extraterrena. A igreja ela está na terra e deve transformar o meio aonde ela está. Mas só que surge um problema muito grande. Até que ponto a igreja deve respeitar a cultura? E como a igreja pode fazer para não deixar que a cultura corrompa ela até o ponto dela abandonar os seus princípios, os seus valores e a sã doutrina? Porque essa turma que começou na década de 90 falando sobre as igrejas emergentes, eles até não gostam desse nome, eles gostam de usar o nome ortodoxia generosa. É um nome até bonito, né? Ortodoxia generosa. Tem um camarada chamado Brian McLaren, que ele escreveu um livro que foi o trampolim da ideia das igrejas emergentes. E ele chega a dizer o seguinte: nós precisamos de um novo tipo de crente. Nós precisamos de um novo tipo de igreja, porque a geração que nós estamos vivendo é uma nova geração. Nós saímos da idade antiga, entramos na Idade Média, passamos pela Idade Contemporânea, Moderna, e estamos num período que estão chamando de período pós-moderno. E se estamos numa era pós-moderna, precisamos de uma igreja pós-moderna. Parece uma coisa lógica. O camarada defende uma ideia que o D.A. Carson, ele escreveu um livro falando sobre isso. E o John Piper também escreveu, ele pregou algumas coisas, escreveu alguns artigos falando sobre isso. A Universidade Mackenzie também se posicionou com alguns artigos. E de vez em quando alguns seminários teológicos trabalham em seus seminários locais, palestras e congressos com esse tema. Qual é a preocupação? A preocupação é não negociar a sã doutrina, a não negociar a fé. É praticamente o que o apóstolo Paulo está querendo dizer a Timóteo. Nós vamos lá para a carta de Timóteo. A primeira carta, o capítulo 4, e depois a segunda carta, o capítulo 4. Enquanto eu estou falando aqui, eu estarei gravando
o fato de estender mais um pouco, os irmãos podem depois mandar algumas mensagens aí reclamando comigo, mas a minha preocupação hoje é trazer uma reflexão muito básica e fundamental sobre o papel da igreja, sobre o cuidado que se tem com o método de trabalho e com a essência da missão, que não se pode negociar. E em contrapartida, uma igreja que não pode ficar inerte, parada no ministério de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E nem pode ficar naquele sistema do Martinho da Vila. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. A igreja ela já tem instrução suficiente, informação suficiente para perceber que ficar entre as quatro paredes não faz parte da sua missão autêntica. E aí o que é que a gente faz para equilibrar isso? A sua função, a sua missão, os desafios que temos lá fora, os métodos que temos que trabalhar e a força que tem a multicultura, a pluricultura brasileira, essa diversidade toda de ideologias e de evangelhos que vem surgindo por aí. Por falar nisso, depois de Timóteo, a gente vai lá para Gálatas, no capítulo 1. O primeiro texto que nós vamos ler aqui é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se desviarão da fé, abandonarão a fé, por obedeceres a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que até proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Qual é a ideia que esse texto está alertando? Haverá uma apostasia nos últimos dias. Homens se levantarão com ideias pessoais, não querendo mais amar as escrituras, a sã doutrina, estão querendo trazer coisas novas. Apesar de dizer que o cara que faz isso é pastor, apesar de dizer que o local onde ele se reúne também é a igreja, apesar de dizer que o povo que está lá também é povo de Deus, apesar de usarem a Bíblia, eles não estão vivendo o evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos, conservado todo esse tempo até hoje chegar até nós. Eles estão querendo uma novidade. Eles estão querendo viver outra coisa, porque consideram agora o evangelho algo ultrapassado, algo que não vale a pena ser pregado, porque na verdade assusta, incomoda. Tem uma turminha na igreja que não fica satisfeito quando prega sobre tal assunto. Essa coisa de arrependimento, essa coisa de inferno, essa coisa de condenação, de que tem que abandonar pecado, viver vida regrada, de que tem que apresentar algumas regras, que tem que obedecer alguns estatutos, alguns mandamentos, isso é coisa do passado. Hoje não existe uma verdade absoluta na cabeça das pessoas. A verdade ela é relativa. Aquilo que é certo para você pode não ser certo para mim. É isso que eles querem pregar. Nós temos um Deus absoluto, amém? Que tem um caráter e atributos absolutos, amém? E Ele diz que é a verdade, e esta verdade que é dele também é baseada num caráter absoluto de um Deus absoluto. Logo, esta verdade é absoluta. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Ele disse: eu sou a verdade. Ele santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse texto de Timóteo nos leva a outra carta de Timóteo, no capítulo 4. Olha o que diz Paulo a Timóteo no capítulo 4 da segunda carta. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino,
Prega a matemática, a filosofia, a geografia. Prega a palavra. Repete, irmão, que é tão maravilhoso ouvir isso. Prega o quê? Prega o quê, irmão? Louvado seja Deus. Prega a palavra. Insista, quer oportuno, quer não. Corrija, aleluia, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Igreja de Cristo tem que ter palavra de Cristo, um povo parecido com Cristo, seguindo a Cristo, esperando a Cristo e vivendo igualmente a Cristo. Louvado seja o seu nome para sempre. Uma igreja cristocêntrica, que tem uma adoração centralizada em Cristo, que tem Jesus como modelo para uma vida hoje na sociedade para ser transformada. Irmãos, olha o que diz no versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Sã é que não é doente, doutrina é ensino, é a pregação da palavra. Logo, o que nós estamos observando aqui, o que o apóstolo estava profetizando para os últimos dias, é que as pessoas não iam aguentar mais ouvir a palavra e aceitar ela como realmente ela é. Muito pelo contrário, serão cercados de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, a ideologias, a invenções dos homens. Não estão percebendo que o que está acontecendo não é coisa muito nova, que a Bíblia já previa, que o que nós estamos vivendo em relação a guerras, fome, terremoto, peste, com relação a falso profeta e falso mestre, a Bíblia já falava, a Bíblia já registrava, a Bíblia já mencionava e profetizava sobre isso. De tal forma que quem lê a Bíblia não se surpreende com mais nada nesta vida. Quem está fundamentado na Escritura não se embaraça com os negócios desta vida. Verso 5: tu, porém, seja sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. Já imaginou esse texto aqui diretamente no coração do pastor Eudes? Pastor Eudes, seja sóbrio em todas estas coisas. Não negocie essa doutrina, não negocie a palavra, não negocie a verdade. Embora o senhor seja ameaçado no seu ministério a negociar, suporte as aflições. Cumpra o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. Essa palavra é para mim, é para Eudes, é para Samuel, é para todo o corpo de mestres e docentes que ensinam na igreja, toda a liderança, todo o corpo diaconal, o presbitério, todo o corpo de pastores, todos os servos de Deus que representam essa missão que foi dada a Cristo, que Ele disse: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. De tal forma que a missão do Filho é a missão da igreja continuada, e nós não devemos negar essa responsabilidade. A mesma missão também nos traz a mesma responsabilidade. E a mesma responsabilidade também nos traz o mesmo poder, porque Ele disse: descerá sobre vós o Espírito Santo, e se recebereis poder para testemunhar, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Uma vez seguindo a Cristo, nós temos dele o exemplo, nós temos dele a missão, nós temos deles a responsabilidade, e nós temos dele também o poder, a autoridade para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o seu nome para sempre. A pós-modernidade, ela é marcada por alguns comportamentos que o apóstolo Paulo já previa.
que Jesus também já tinha profetizado em Mateus, capítulo 24, e outros textos que os apóstolos mencionam, na expectativa de que nos últimos dias espíritos enganadores, doutrinas de homens e de demônios estariam sendo negociadas na balança da escolha entre a doutrina do homem, doutrina do diabo e doutrina de Deus. 2 Timóteo capítulo 3 ainda fala-se sobre isso. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, a sua eficácia. Não sejam como eles, foge deles. Não haja assim. Não deixe que isso influencie você. Qualquer frase dessa cai nesse final dizendo: foge também destes. O irmão, a certa vez, perguntou: Gil, tem uma lista de gente aí que chega a dar nojo. E aí também tem lá no final dizendo: foge. Como é que a gente vai evangelizar fugindo deles? Eu disse: se a gente pegar o pé da letra, palavras isoladas nos versículos, a gente se complica, né? Mas na verdade, a aplicação dessa pequena frase aí é que a gente não haja como eles agem, mas que a gente saiba oferecer a eles um exemplo que eles queiram seguir, de tal forma de que a igreja não deve se rebaixar ao mundo ao ponto de buscá-la com as suas imoralidades em prática. A igreja deve oferecer ao mundo um padrão elevado para que ela saia debaixo da lama e se eleve até junto da igreja, para juntos irmos morar no céu, aonde habita a justiça e a santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora alguma coisa tem que ser feita, porque a situação do mundo como está é incrível. Tem uma vez que eu estava falando em escola bíblica, era com os adolescentes, com os jovens, e eu estava tentando explicar para eles, numa linguagem que eles pudessem entender. Se você ficar sem fazer nada, você já dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Seria basicamente isso. E aí eu, conversando com eles sobre isso, eu falei sobre um terreno baldio que tinha próximo da igreja. Toda vez que a gente tinha que fazer um evento fora do templo, tinha que ir lá limpar o capim, e ninguém sabia quem tinha colocado o capim lá, só que aparecia o capim lá. E eu aproveitei, Samuel, o capim que aparecia, e fiz uma ilustração lá. Eu disse: irmão, quem se incomoda com o capim e com as formigas que vem aí, e com os animais que fazem a sujeira aí quando passa? Vizinho aí. Eu até brinquei com eles: quem aqui já pisou num projeto de boi ou de vaca? Aí foi aquela coisa engraçada, mas eles não perderam a seriedade do que eu estava falando. Qual é a seriedade? Um terreno baldio não precisa ninguém ir lá semear. Ele cria lixo, vai criando capim, a erva daninha, vai criando a ortiga, há coisas que não são tão úteis para aquilo que a gente quer. Se nós queremos realmente uma sociedade que tenha boas sementes e bons frutos, nós temos a semente, agora está precisando de frutos. E nós servimos um Deus que tem um machado na mão e diz: a árvore que não der fruto, o machado está posto à raiz, será cortado e lançado fora. Nós servimos um Deus que chegou diante da figueira e disse: não dê mais fruto, porque eu prezei fruto agora e você não deu. Nós servimos a um Deus que é videira verdadeira e nós os ramos, e nós precisamos, como ramos ligados na videira, dar esse fruto. A sociedade está aí, a gente só fica dizendo: misericórdia, que povo imundo, misericórdia, que povo violento. A omissão da igreja é a decadência da sociedade.
Se nós não tivermos coragem de chegar num presídio, coragem de chegar num hospital, coragem de chegar numa escola, coragem de chegar numa praça, coragem de chegar numa repartição pública e oferecer aquilo que a alma humana mais carece e mais precisa, eles vão viver se destruindo nas trevas e Deus vai pedir conta da igreja brasileira dessa última geração. O evangelho está sendo entregue às baratas e às praças, cada um oferecendo o evangelho self-service. O evangelho é o bel prazer do freguês. Cada um escolha o tipo de evangelho que quer, o tipo de igreja que quer. Eu falei que ia ler qual livro depois de Timóteo? Rapaz, glória a Deus. Bem que elogiaram muito o pastor eu, dizendo que ele está fazendo um bom trabalho aqui. A turma é atenta demais. Irmãos, você sabe por que é que eu estou falando isso? É com propósito. Nada que eu faça sem propósito. Eu aprendi isso com Deus. Tudo que Deus faz tem um tempo, um propósito e um padrão. Eu estou seguindo essa mesma regra. Sabe por que é que eu estou falando aqui? Vocês fizeram algo certo e eu recorri a Ele. O que vocês fizeram de errado, a turma também vai para Ele. Quem está entendendo, diga Olha aquela ovelha ali, da igreja congregacional. Quem é o pastor lá? Eu. Ele já está pedindo misericórdia. Se fosse meu pastor, já estava dizendo: faça justiça, Senhor. Revele quem é. É bonzinho, viu? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Eu comecei a falar sobre isso por causa da polêmica que existe, para os irmãos entenderem por que eu vim falar sobre isso, da polêmica que existe sobre aquilo que chama de igrejas emergentes. Sabia que já tem uma convenção, pastor Eiro? Em 2006 criaram uma convenção das igrejas emergentes no Brasil, apoiada pelas igrejas emergentes dos Estados Unidos, que muita coisa que não presta no Brasil vem de lá. E aí eles estão apoiando mais aquelas igrejas que saem do tradicional e querem criar outros modelos mais sofisticados e práticos dentro da expectativa que a sociedade espera hoje e que cresce muito rápido. Dizem que o Ed René Kivit, ele está sendo muito requisitado para esse grupo. O Caio Fábio foi um nome muito requisitado para este grupo, por causa do modelo novo que eles estão apresentando de trabalho com o Evangelho. E aí, quando a gente vai para os homens que têm zelo teológico com relação ao que a Bíblia apresenta, a gente lembra de Paulo. Lendo algumas coisas sobre isso, lembrei de Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho? Aí Paulo vai logo dizer: tenha calma, olha o versículo 7. O qual não é outro. Não é outro. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema é uma palavra emprestada do hebraico. Ela aparece lá no tempo de Acã. Acã foi o anátema, porque por causa dele, junto com Josué, os soldados voltaram da guerra apanhando, deram as costas para os seus inimigos, e uma cidade tão pequena que com 6.000 homens poderiam vencer tranquilo. O exército de Israel era muito grande, e Deus revelou a Josué, que consultou a Deus, dizendo: há um anátema no meio do povo, alguém que está trazendo danos, prejuízos espirituais para a união e as vitórias que o povo precisa ter. E aí Deus revelou qual foi a tribo e qual foi a cabana que ele tinha que entrar,
e caiu na casa de Acã, sua família. Ele confessou o pecado que tinha feito. Havia maldição guardada dentro da sua casa, que ele pegou de outro povo, e isso acarretou nele 2 semanas de disciplina, foi isso? 2 meses. Ficou sentado sem ceia. Foi isso? Não. Foi muito simples. Morreu. Só ele, família. Abriram um vale. Lançaram dentro ele e tudo que ele tinha. Tocaram fogo. E ali foi chamado de Vale de Jacó. Pensando nisso, a pessoa lê essa palavra, seja anátema. Sabe o que é que vem na minha cabeça? Toque fogo. Bote para bem longe. Não aceite o outro evangelho. É como se mexesse com as entranhas, a gente ficasse alterado quando visse alguém oferecendo um evangelho que não fosse o evangelho. Existe uma diferença entre linha teológica e outro evangelho. Tem ou não tem, pastor? Não tem diferença? Linha teológica nós vamos encontrar até entre os pastores do nosso meio, que a gente respeita muito, pessoas pensando diferente. Eu vou dar um exemplo que não vai ter problema de ir para o céu se você pensar ou na letra A ou na letra B. Letra A: quem acha que a gente vai se conhecer quando chegar no céu? Quem acredita? Eu vou ver Samuel dizer: e aí, Samuca, naquele dia, hein, mano? Deixei tudo estreito, hein? Foi difícil, hein? Tu lembra daquele dia? Lembra, Chico? Tu nem tinha cabelo aqui no céu, tu tem, rapaz, né? A gente conversando: e aí, Samuca? Fala, Chico. Tu ainda ficasse em Bahia por algum tempo? Rapaz, eu morei em 2016, que eu estou indo para Tibiri, irmão, graças a Deus, né? A gente vai se conhecer. Quem acredita que a gente vai se conhecer, levanta a mão. Aqui não levanta não, senão o povo vai levantar. Você está entendendo? Ó, ele levantou, os irmãos vão começar a influenciar. Mas mesmo assim, seja honesto. Quem acredita e tem razão para acreditar que a gente vai se conhecer, levanta a mão. Quem acha que não, Deus vai apagar da memória o sofrimento, a dor, acha que não vai, levanta a mão. Não vai. E agora? Quem é o herege? Quem está pregando errado, quem está pregando certo? Quando a gente vai para a Bíblia, irmão, a gente não encontra um capítulo, alguns textos assim direcionados, com muita clareza, falando sobre isso. Então, dentro das correntes teológicas, os irmãos, ei, tudo que é polêmico causa isso. Mesma coisa se eu falar a palavra aqui, Lula. Pega fogo, né? Falar, irmão Lula. Tem irmão Luiz aqui, Luiz? Tem irmão Luiz aqui? Aí chama ele de Lula, e assim, Lula o quê? Que é isso aí? É o presbítero, né? Então, quando você fala um assunto polêmico, constante, mas irmão, não é sobre isso que Paulo está falando. Sobre as coisas que, em segundo plano, existem as questões essenciais e as questões periféricas da teologia. As questões secundárias. As questões do segundo plano dos nossos estudos, que até algumas opiniões são divergentes entre uma igreja e outra, não é o que a gente está chamando de heresia aqui, de um outro evangelho, de coisas que devem ser abominadas, mas é porque toda a estrutura do evangelho de Cristo, que fala de santidade, de amor, de fé, de pureza, que fala da esperança de vida eterna, que fala do amor, que fala do valor que a verdade e a palavra têm, é desestruturado tudo para se colocar de um jeito que um certo José, um certo Francisco quer, ou um certo Valdomiro, ou um certo Macedo, ou qualquer um. É um evangelho que não se agrada do que está escrito. O Edir Macedo, um dia desse, pastor Eudes, ele disse que não concordava com João capítulo 2. A transformação da água no vinho. Ele disse: Jesus foi fraco aqui. Para que transformar água em vinho? Foi desnecessário isso. Na minha opinião, não deveria nem estar na Bíblia, não deveria nem ter feito. Que milagre é esse transformar água em vinho? Milagre para mim é algo melhor. Eu, estando lá, eu fazia algo melhor. Para começar o trabalho, começar fraco desse jeito. Seu amigo Edir Macedo? Não? Estava conhecido, de longe. Você acredita que já
já me confundiram com ele, eu vou ter uma gravata. Nunca mais usei gravata por causa disso. Para ninguém me confundir. Nem a conta salarial dele eu quero. Irmãos, para não perder o equilíbrio do que a gente quer falar, tem muita coisa sendo oferecida com a Bíblia na mão. Existe o pastor e o pastel. Existe o crente e o cretino. E a gente tem que saber diferenciar entre a ovelha e o bode. A gente tem que saber diferenciar entre o joio e o trigo. Porque quando os trabalhadores estavam dormindo, diga dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. É sobre isso que a igreja emergente está querendo tratar, mas não conseguiram tratar, porque eles deram mais valor ao método do que ao conteúdo, negociaram o conteúdo. Eles estão com boa intenção, entendeu? Estão com boa intenção, mas na verdade, muita gente com boa intenção vai para o inferno. Porque não é a boa intenção que salva. O que nós estamos aqui levando em consideração é como nós devemos equilibrar o conteúdo e o método do trabalho. Como nós devemos fazer para tratar da alma das pessoas e também das necessidades básicas dos fiéis que têm as suas carências, têm os seus traumas, têm os seus conflitos, têm os seus problemas conjugais. Estão passando por crise financeira. Será que nós vamos fazer aqui a corrente dos empresários? Pastor eu. Vamos fazer a corrente da família? Olha, não tem que vir 7 vezes, se não vier os 7, perdeu. Dar o envelope da fogueira santa? Fazer o portão de Salomão para mandar a irmã passar por baixo? Trazer o manto sagrado e pedir para Samuel tocar, e quem tocar em Samuel vai ser abençoado? Trazer o lenço, o chapéu, o sabonete, a rosa, e fazer os métodos umbandistas, trazendo para dentro da igreja o salgoço, a sessão do descarrego, a linguagem do sincretismo religioso brasileiro? Ou a gente vai chamar uma manifestação do Espírito Santo de reteté, de manto, de... Eita! O que a gente vai falar? O irmão que prega bem é a trombeta. O irmão que treme na hora que prega é o trovão. A gente vai começar a colocar apelidos. A gente vai começar a dizer outras coisas, a utilizar outros jargões. Saído está amarrado para receba aí. Qual é o método? O que é que a igreja precisa fazer para tocar no coração da geração chamada da pós-modernidade? Nós temos aí baseado em 2 Timóteo, o capítulo 3, que a gente leu, sobre os últimos dias e como as gerações iriam trabalhar. Nós temos o nome tempos trabalhosos. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos. É o que eu vou chamar aqui de ativismo. É uma característica da pós-modernidade. Existem pessoas que são pastores hoje aqui em João Pessoa, que durante um dia eles conseguem estar em 3 estados diferentes. Durante uma semana viajar 3, 4 países diferentes. Pessoas daqui da nossa cidade. É uma atividade muito grande. Tem gente que acorda 5 da manhã, vai dormir meia-noite, ainda não dá para fazer as atividades que tem. Tem gente que tem marido, filho, no caso da mulher, tem universidade e trabalho, ainda tem que cuidar da beleza, ainda tem cargo na igreja. São atividades que vai sufocando e vai levando em consideração de que os últimos dias realmente tempos trabalhosos, tempos difíceis, e na verdade as leis e as pessoas vão dificultando tudo, porque o povo é frio, o povo é insensível, o povo não facilita para que o companheiro, o próximo, viva bem. Eu sinto muito isso quando eu vou pregar um monte lá na integração. Quando vem ali já tem um cara me empurrando para ficar na frente. E ele é grandão, porque se ele fosse pequenininho ele me empurrava não. Aí
Fica me empurrando, eu vou logo pro cantinho, dou uma olhadinha nas senhorinhas, as crianças que vão na mulher grávida, meu Deus do céu, o que é que esse povo vai fazer para subir? Aí eu vou, falo, minha gente, tem lugar para todo mundo, vamos deixar o pessoal. Não, aqui é de quem chega primeiro, o cara leva logo um coice. Aquele negócio apertando, sufocando, e tem crente no meio. Dizendo, misericórdia, Senhor, negócio apertado. A dificuldade é muito sério. A segunda coisa que a gente observa é o egocentrismo. Pois homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos e soberbos. Egocentrismo, as pessoas sendo egoístas e vivendo em torno de si mesmo. Blasfemos são pessoas anticristãs, pessoas que quando você diz que é crente, pessoas que quando você diz que é evangélico, quando você se conserva no evangelho, as pessoas até zombam. Pode ser que na rua da sua casa não tenha ainda, mas na universidade e algumas empresas já tem. Quem aqui já passou por zombaria e por crítica porque disse que é crente? Dá um sinalzinho aí, porque disse que é crente. Muito bem. E vai continuar passando por isso. Irmãos, a coisa está tão séria que no Brasil existe um movimento da apologia gay em defesa dos homossexuais, para que eles não morram como estratégia política, não morram apedrejados, sendo perseguidos, dessa forma assim de coitadinho, que na verdade não deveria morrer, não deveria ser apedrejado, não deveria ser surrado por causa de que eles escolheram ser o que eles são. Não por causa disso. A questão que eu estou colocando aqui é que eles usam essa situação para levantar uma ideologia. E o problema todo é que a gente deve defender o cidadão, mas não deve defender a ideologia que vai contra a Escritura. A coisa está tão séria que eles têm projetos educacionais para trabalhar com as crianças nas escolas municipais, estaduais e federais. Eu estudei pedagogia, eu estudei teologia e estou estudando agora administração. E eu encontrava pessoas que têm um comportamento homossexual até no meio dos seminários, no meio pedagógico e agora também no campo da universidade, estudando ali a administração. O comportamento homossexual vai acontecer em todas as máximas gerações e até muito antigo. Os imperadores, que a gente sabe da história da Grécia, de Roma, eles tinham essas práticas. Até na época de Moisés tinha essa prática e houve mandamento contra essa prática. A prática ela é antiga, mas o evangelho é mais ainda. E a gente não pode negociar uma prática pela outra. Existe um movimento anti-igreja, anti-crente e anti-evangelho. Irmãos, eles são tão espertos que eles trabalham na mídia, trabalham nos jornais, trabalham nas revistas, trabalham na moda, trabalham nos programas sociais, pegam verba do governo em nome de um projeto que eles chamam de cultura, trabalham muito bem isso de tal forma que eles já trouxeram o ano passado para o Brasil uma Bíblia de comentário homossexual. O nome da Bíblia é Graça sobre Graça. E o cara que escreveu essa Bíblia, eu estava pesquisando sobre ele é teólogo. Ele se formou na faculdade sul-americana. E o cara, ele fala de grego, ele fala de hebraico, ele vai atrás dos textos que nós utilizamos dizendo que não deve fazer tal coisa. Ele pega o texto e ele faz um comentário, uma nota do rodapé com uma Bíblia de estudo. Quem tem Bíblia de estudo aí? Levanta a mão, quem tem? Muito bem, não tem os comentários embaixo? A Bíblia dele também tem. Aqueles trechos que eles dizem que o Evangelho altera, os evangélicos alteram, com conteúdo homofóbico, não é? Nos diz isso, né? Homofobia, né? Não diz esse negócio? Porque reprova a conduta e a prática. Mas o indivíduo deve ser protegido, guardado, evangelizado, liberto e salvo para a glória de Jesus. Portanto, eles não entendem a prática como algo abominável, não entendem a prática como algo pecaminoso. Logo, pregar sobre isso para eles é mesmo que estar conversando história de carochinha. Aí a proposta temática dessa mensagem é: como a gente vai fazer para alcançar esse povo que está nesse ativismo, nesse egocentrismo, nesse sistema anticristão, anti-igreja, anti-evangelho?
Como a gente vai fazer para evangelizar esse povo? Como a gente vai fazer para ir atrás do menino que pede lá no trânsito o dinheirinho, explorado por algumas pessoas, quando o dinheiro chega, nem ele ganha, muitas vezes nem come o bichinho? Como a gente vai fazer para ir em busca daqueles que estão isolados nos presídios? Dobrar o joelho e orar? Será que a gente só tem isso para fazer? O que é que a gente pode fazer para alcançar as pessoas onde elas estão? A missão da igreja é esperar que venha, ou a missão da igreja é ir? Qual é a proposta que Jesus deixou como missão da igreja? Ide. A igreja deve estar em movimento, de tal forma que enquanto está em Jerusalém, tenha também gente em Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. Nós já temos recursos suficientes, temos redes sociais, temos meios de comunicações de massa. Houve um grupo que se reuniu na Europa para evangelizar a Ásia, África e Austrália. Eles compraram um satélite, um grupo de empresários evangélicos chamado CEFEB. E esse grupo coloca alguns pastores americanos e até pastores brasileiros também, que entraram nos programas para evangelizar muçulmanos, evangelizar indianos, budistas, para que eles conheçam o evangelho. Só que eu não sei que tipo de evangelho que estão pregando lá. Tem o evangelho da teologia da prosperidade, tem o evangelho da teologia da libertação, tem o evangelho das igrejas emergentes, tem o evangelho nos neopentecostais, tem o evangelho a gosto do freguês, tem até o evangelho da igreja católica, o evangelho dos espíritas. Tem um cara na universidade que ele foi estudar em Israel, hebraico, para mostrar no Antigo Testamento, Severino Celestino, o nome dele, o professor da universidade, para mostrar que desde o tempo de Moisés o povo judeu acreditava em reencarnação. E onde aparece a palavra ressurreição, eles colocam lá reencarnação. E aí, se nós estamos diante de um povo que ameaça a igreja, tanto do lado de fora como do lado de dentro, o que é que temos que fazer? Aí nós vamos para Atos, e eu estou caminhando para os finalmente. Capítulo 20, 28. Atos 20, 28. Os irmãos me perdoem a hora. Eu vou encerrar. (20 e 28). Só os que encontraram, diga amém. Amém. É um livro fácil de encontrar, né? O capítulo 20, 28. O apóstolo Paulo, para vocês entenderem o contexto, ele está na sua segunda viagem e ele vai lá encontrar os irmãos em Éfeso, chamados Efésios. Ele reúne os presbíteros e aí ele passa lá um período de 3 anos instruindo, orientando esses presbíteros para pregar a palavra, preparando. E aí ele diz no final, antes de ir embora, ele diz assim no versículo 28: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Qual o preço da igreja? Sangue. De quem é a igreja? De Deus. O que é que constitui o bispo, o pastor? O que constitui ele é o Espírito Santo, para pastorear a igreja que é de Deus. Olha a responsabilidade. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós entrarão lobos, vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar da herança entre todos os que são santificados. Irmãos, se levantarão no meio de vós e entrarão entre vocês
Vai ter gente no meio que vai se levantar para dividir. E vai ter gente que vai entrar para poder complicar, PVT. A igreja precisa estar fundamentada na doutrina. Depois a igreja precisa se movimentar para proclamar essa doutrina. E a igreja, entre aprender e proclamar, tem que viver. Porque você é o Evangelho de Cristo em ação. Você é o Evangelho proclamado em vida. Você é pedra viva que proclama a pedra angular. Nós somos edifícios de Deus e lavoura de Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Ativismo, egocentrismo, anticristãos, anticristianismo, liberalismo, terrorismo, hedonismo, até o cinismo de alguém que diz que é crente sem ser, diz que é piedoso sem ser. Eu estava estudando essa semana uma lista de pastores que são maçons. Já viu a lista? Se quiser eu lhe mando depois. Aí eu não sei, dá vontade de pesquisar essas coisas de mim. Eu fico pesquisando essas coisas. E aí, irmãos, tem um bocado. Sabe o que é maçonaria? Sabe o que é? Irmãos, o negócio é sério. Mais sério do que a gente imagina. Nós precisamos trabalhar, amém? A igreja ela tem duas missões. A primeira missão da igreja é a glória de Deus. Amém? Amém. Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É a missão, o objetivo que eu chamo aqui. O objetivo é a glória de Deus. Ou é a glória de Eudes? Não. Ou é a glória de Samuel? É a glória de Gil, de Bahia? Uhul! Não. Não é a glória do congregacionalismo. Não é a glória de Robert Caller, acertei o nome? Robert Caller, não é a glória dele. É a glória de Deus. Amém, igreja? A glória de Deus. Amém. Segundo, a missão é a proclamação de Cristo. Você deve levar este Cristo para as pessoas. Você deve cristificar as pessoas. De tal forma que quando você leva Cristo e você vê Cristo no outro, aí você vai lembrar de Mateus 25, aonde um trono se eleva e dois grupos de povos aparecem, uma à direita e uma à esquerda. À direita vai ser dito: muito bom, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Vai ter elogios, porque você vai entrar para o reino da glória. Porque eu tive fome e me deste de comer. Porque eu tive sede e me deste de beber. Porque eu tive nu e na prisão, enfermo, foste ver-me e assististe-me. Senhor, quando foi que o Senhor estava assim e nós te servimos? Quando fizeste a um desses pequeninos. De tal forma que a salvação pela fé e somente pela fé, ela se completa quando a gente lê Tiago e diz: a fé sem a obra, ela é morta. De tal forma que eu vou dizer que amo a Deus quando eu puder manifestar esse amor a Deus no próximo que eu estou vendo. Porque como eu amo aquele que eu não vejo, e eu digo que amo aquele que não vejo. O contrário, como eu digo que amo aquele que não vejo, e eu não amo aquele que vejo. Irmãos, o desafio está diante de nós. Quais são os métodos que nós vamos usar sem comprometer o conteúdo? O que é que nós vamos fazer para evangelizar um homossexual e ele conseguir entender que a alma dele é preciosa para Jesus? Como é que a gente vai fazer para evangelizar um preso, um viciado? Como é que vai fazer para evangelizar um político, para evangelizar uma pessoa carente? E a gente chega lá para ele e dizer assim: olha, Jesus tem um plano para a tua vida, quer te salvar, apresentar a ela o evangelho, orientá-lo e depois não der a roupa para ele vestir, não der a comida para ele comer, embora a gente tenha tanta roupa e a gente tenha tanta comida na despensa. Qual é o projeto social que nós temos para essa geração? Qual é a expectativa que nós temos para alcançar o estado crítico em que a sociedade se encontra em ideologia na universidade? Eu tenho um conselho. O primeiro conselho é: domine bem as escrituras. O segundo conselho é: entre
nas camadas sociais, seja advogado, seja juiz, seja delegado, seja professor. Vá para as posições em que você possa influenciar com o Evangelho. Seja patrão, influencie dentro da empresa que você fundar. O que você tenha em vista, coopere, abrace, seja um servo, coloque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Faça como Jesus disse em Mateus 5, 14, 15 e 16. Seja sal e luz dessa geração. Faça o que Pedro disse no capítulo 3, versículo 15. Seja um combatente na fé e esteja preparado para responder à razão da sua fé. E seja como Paulo disse, um combatente contra as forças do mal, se revestindo da armadura de Deus. Nós vamos orar. Fica de pé, por favor. Obrigado por ter me escutado 50 minutos. Percebeu que passou 50 minutos? Eu gravo aqui porque eu também não percebo que passa 50 minutos. Eu fico empolgado, irmão, porque é o Evangelho. O coração que não arde e não se empolga é semelhante àqueles discípulos no caminho de Emaús. Um coração ardia, o outro não sabia nem com quem falava. Como é que você está? Você é um membro da igreja congregacional, você é um cidadão do céu. Porque não basta ser membro da igreja congregacional, não basta vir aqui todo domingo, tem que influenciar essa geração. Faça como Paulo disse a Timóteo, seja o exemplo do fiel, na palavra, na fé, no procedimento, na pureza e no amor. Seja exemplo, seja influente nesta geração. Não vamos cair na emergência de algumas igrejas que acham que o método é melhor do que o conteúdo, que acham que não temos que ter mais uma declaração de fé e uma doutrina cristã ortodoxa. Não vamos cair nessa besteira de um outro evangelho. Vamos manter a conduta, vamos manter o caráter, vamos manter o evangelho, mas vamos trabalhar, porque ainda podemos fazer um pouco mais, e o mundo clama por uma igreja viva e ativa, triunfante e relevante nesta nossa geração. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos nesta noite. A tua palavra, ela arde em nosso coração e nos move a fazer mais do que já estamos fazendo e fazer melhor, fazer com excelência. Dá-nos sabedoria, dá-nos condições, nos levanta para ser baluarte, para ser coluna da verdade, para ser baluarte em nossa geração, para ser um sentinela, um oráculo de Deus para a glória do teu nome. Abençoe este povo, abençoe a tua igreja, no nome de Jesus. Amém.